Ô, Lu, eu vou começar contigo para a gente falar, né, sobre esse assunto aí que a gente estava tratando, né, em relação ao Marco Rubio. Você já discorreu um pouquinho aqui sobre como os ministros do Supremo acompanham essa investida silenciosa do governo federal. Essa declaração recente do Marco Rubio, o secretário de Estado nos Estados Unidos, sobre a sanção do Moraes, pode ter provocado uma virada de chave para a PGR, para pedir a abertura da investigação contra o Eduardo Bolsonaro, pela atuação dele contra as autoridades brasileiras. Como é que isso foi tratado nos bastidores? Mais uma vez, né, Lu? O PGR também na mira dos Estados Unidos. Isso, Tainá. Aí. Oi, Pedro. Tudo bem? Bem-vindo aqui ao Bastidores. É bem isso. A fala do Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, em que ele reconhece publicamente que a sanção a Alexandre de Moraes é uma possibilidade real no horizonte do governo americano, provocou ali uma virada de chave na avaliação do procurador-geral Paulo Gonet. A gente deu a informação 2 meses atrás, quando o Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, entrou com uma queixa-crime na PGR, né, pedindo a abertura de investigação, e na época Eduardo havia apenas anunciado que ficaria de licença para se dedicar a essa interlocução com o governo americano e denunciar o que ele considera serem as arbitrariedades, né, do Supremo Tribunal Federal. Essa representação inicialmente foi rejeitada pelo procurador-geral. Em março, ele respondeu a essa representação, afirmando que não via nenhum tipo de crime naquele momento, né, que não havia justificativa para a abertura de uma investigação e que o simples fato de Eduardo estar nos Estados Unidos não era por si só capaz de levantar qualquer suspeita sobre a incursão do filho de Jair Bolsonaro em qualquer tipo de crime. E isso mudou, né? De 2 meses para cá, isso mudou. Então eu fui atrás de saber qual foi o que fez, né, o procurador-geral Paulo Gonet mudar de ideia, e pelo que eu pude apurar com fontes próximas, auxiliares do procurador-geral, foi de fato essa fala de Marco Rubio, porque ela explicitou algo de concreto que pode estar sendo de fato feito pelo governo americano para tentar de alguma maneira prejudicar o livre exercício dos poderes aqui no Brasil. Na verdade, o livre exercício do poder judiciário aqui no Brasil. E aí Gonet entendeu que essa articulação que estava sendo feita por Eduardo Bolsonaro, ela de fato, de alguma maneira, estava tendo algum resultado prático a ponto de o secretário de Estado dos Estados Unidos fazer uma fala pública e admitir essa possibilidade. Então, com isso, e baseado em outras evidências e outros pronunciamentos públicos que o próprio Eduardo fez de lá para cá, né, inclusive nas redes sociais, tudo isso levou Gonet a mudar de ideia e ver ali que, de fato, havia indícios, né, suficientes para pedir ao Supremo a abertura dessa investigação, que foi, no fim das contas, autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí agora a gente vai ter que ver como que esse inquérito vai se desenrolar a partir dessas primeiras diligências que foram autorizadas, como uma oitiva do próprio Lindbergh, para que ele entregue ali mais informações a esse respeito, e outros procedimentos, como a oitiva do próprio Eduardo e também do ex-presidente Jair Bolsonaro.